Atualmente, muitas igrejas estão focadas nas narrativas do Antigo Testamento, que também é a palavra de Deus, mas você sabe qual é o foco do tema aqui. Estão focados nas histórias dos relacionamentos de Deus com Israel, com alguns profetas e reis. São importantes, mas não são suficientes para a edificação da igreja de Cristo, quando elas são pregadas sem a interpretação do Novo Testamento. O Antigo Testamento anuncia o Novo. O Novo Testamento explica o Antigo. E a melhor forma de interpretá-lo é começar com as pregações de Jesus. As palavras de Davi, Salomão, Daniel não têm o mesmo peso que as palavras de Jesus. Claro, Deus usou os escritos desses homens para nos abençoar, mas as histórias deles não podem substituir as palavras do próprio Filho de Deus. Tudo que eles ensinaram deve ser recebido nesse contexto, ou seja, fale de Cristo, termine com a vida de Cristo, com a interpretação que Cristo fez ou com a superioridade da pessoa de Cristo. O valor das palavras de Jesus precisa ter reconhecimento em nossos púlpitos, irmãos. Elas precisam ter a autoridade que merecem ter. Como alguém disse, Jesus é o melhor professor de sua própria religião. Antes que eu te dê dicas para você observar as várias e diferentes categorias das palavras de Jesus, eu vou te falar por que temos que pregar as palavras de Jesus. Primeiro, porque ninguém nunca falou como Jesus. João 7,46 está escrito que os soldados que foram prender Jesus foram aprisionados pela mensagem dele e testemunharam. Ninguém nunca pregou como ele. Lucas 4,36 diz que as pessoas ficaram admiradas com a pregação de Jesus, perguntando, que palavra é essa? Nos últimos versículos de Mateus capítulo 7 está escrito que as pessoas ficaram admiradas com as palavras de Jesus. A palavra dele tem o mesmo poder de gerar admiração, impacto e transformação na vida das pessoas. As palavras de Jesus são as palavras do próprio Deus falada a nós. Nenhum homem falou nem falará como Jesus. Ninguém nunca superou e nem superará as palavras de Jesus. Embora ele tivesse 30 anos de idade em seu corpo humano, ele não era um jovem fanático tentando impressionar as pessoas. Não, as palavras de Jesus foram os ditos mais profundos já conhecidos pelo homem. Ao longo dos séculos, homens de todas as esferas da vida comentam a respeito da especificidade das palavras de Jesus. No final desse vídeo eu vou ler algumas para vocês. Um homem, nunca se esqueça isso, não pode alterar o caráter de suas palavras, exceto se ele alterar primariamente a sua própria natureza. Isso quer dizer que as palavras de Jesus revelam a própria natureza de Jesus. Quando pregamos sobre o que Jesus pregou, estamos ensinando sobre quem foi Jesus. As palavras de Jesus revelam a sua pessoa. Segundo lugar, Jesus disse que o destino eterno de seus ouvintes dependeria da atitude que assumissem em relação às suas palavras. 1 João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 48, Jesus disse que as palavras que ele proferia eram a base para o julgamento dos homens no juízo final. O valor ou a desvalorização que os homens dão às palavras de Jesus serão determinantes no dia do julgamento final. E a igreja precisa ser alertada. As palavras de Jesus contêm o guia para o julgamento. Isso me faz lembrar que não há ninguém que tenha falado com tanta clareza sobre a vida após a morte. Tem muita gente inteligente aqui. Você pode estudar anatomia, fisiologia, bioquímica, farmacologia, patologia química e etc. Em nenhuma dessas disciplinas, você jamais lerá a respeito do que vai acontecer depois da morte. Nenhum desses livros comentam acerca desta questão, que para muitos é aterrorizante. A pesquisa de qualquer cientista vai terminar onde? No túmulo. Os médicos chegam até uma fronteira que não podem atravessar. Os filósofos alcançam os limites de seu conhecimento. O patologista disseca o corpo morto, mas não pode descobrir para onde a alma foi. Os professores, na maioria deles,
tropeçam na questão pertinente à vida após a morte. Mas Jesus não. Ele confiantemente descreveu a vida após a morte com uma autoridade nunca vista. Meus queridos, a palavra de Jesus, melhor, as palavras de Jesus nos preparam para o dia do tribunal de Cristo, ou nos condenarão no juízo final. Terceiro lugar, por que você tem que pregar as palavras de Jesus? As palavras de Jesus geram firmeza espiritual. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, todo mundo conhece o que Jesus disse. Quem ouvir as palavras que ele pregou, de Mateus 5 a 7, é comparado a alguém que constrói a casa sobre a rocha e que, apesar das dificuldades da vida, esta pessoa não cai. Por que os milagres aconteciam? Porque as pessoas confiavam no que estavam ouvindo de Jesus. A palavra de Jesus era ouvida. Ele dizia ao cego, vê. O cego abriu os olhos e via. Ele dizia ao paralítico, levanta e anda. O cabra se esforçava e levantava. Por causa da palavra que ouviu. Palavra de quem? De Jesus. A própria natureza ouvia e obedecia a palavra de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Jesus gera a capacidade para que obedeçamos o que ele nos ordenou. Se a Bíblia nos ordena a sermos constantes, nós precisamos da palavra de Jesus para termos constância. Se ela nos ensina a sermos espirituais, onde vamos achar o espírito que nos mantém espirituais? Nas palavras dele. João 6, 63, o que Pedro disse? Tuas palavras têm vida eterna. João 8, 51. Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida.